Graça e paz novamente, irmãos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que vai falar do pacto de Deus com o homem. A gente vai entender como é que funciona essa questão de pacto, né? Pacto, né, até uma palavra mais simples para falar, né, mas que nos remete aí a outras coisas, né? Mas vamos falar então sobre as alianças de Deus, nós podemos falar. A aliança de Deus com o homem. E para começar, nós temos que entender aí que na teologia reformada, esse conceito, né, que nós vamos ver aqui de pacto, é essencial para a gente poder compreender toda a nossa relação com Deus. Toda a relação entre Deus e o homem se dá através da aliança, através do pacto. Então, como que acontece isso? Acontece por graça. A vida cristã, algum problema aí, Bernardo? Não? A vida cristã, ela acontece por graça. Deus, pela sua livre vontade, escolheu se revelar a nós, por meio desses pactos. Esses pactos estão contidos aqui no meio da palavra. Foi o primeiro capítulo que nós vimos, né? Então, o pacto é a iniciativa divina. Deus estabelece os termos para que a gente possa ter vida, comunhão e salvação. A gente vai entender isso. E para entender, a gente vai começar, né, vendo nesse capítulo, né, que a história da nossa vida, a história da redenção, né, é uma história onde Deus se inclina para salvar pecadores. Não são os pecadores que se inclinam para ir até Deus. É como, por exemplo, a teologia arminiana, pelagiana, faz isso, né? O homem que vai até Deus, né? Nós vimos na semana passada, terminamos o capítulo 6, falando da queda. A gente vê que, por causa da queda, o homem é incapaz de ir até Deus. Ele perdeu todo esse poder, entre aspas, que ele poderia ter. Então é Deus vindo aos homens para salvar pecadores, garantindo a salvação deles por meio dessa aliança. Por isso que nós podemos ter certeza também da nossa salvação. Olha só o que está escrito na seção de número 1. Vou ler aqui. Seção 1. São 6 sessões, né? A minha ideia é, se conseguir, pelo menos as 3 primeiras aqui hoje. A gente pode ir devagarzinho, né, falando um pouco mais devagar sobre isso. Então vai dizer assim a seção, ó: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderia fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia, lá no livro de Jó. A gente ter uma ideia do que a Bíblia diz. Jó capítulo 9. (32 e 33). Vai dizer assim, ó: porque ele não é homem como eu. Jó falando. De quem? De Deus. A quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Está vendo? Não, ele é diferente, né? A gente vê isso, por exemplo, também na figura de Isaías, lá na morte do rei Uzias, Isaías capítulo 6, né? Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu alguém diferente dele. E é assim que a confissão, ela começa. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, entre o homem e Deus. Há distinções aí entre o homem e Deus. E quer falar aqui sobre a questão da obediência, por exemplo. A criatura, nós, criaturas de Deus, não vou falar filhos de Deus, porque filhos de Deus a gente entra numa outra categoria, né? A criatura deve obediência ao Criador.
Só que o Criador não deve nada à criatura. Deus não tem que nos dar satisfação daquilo que Ele faz, porque Ele é Deus e todos os seus atributos, todas as suas características, são características perfeitas. Como que é essa distância entre Deus e o homem? Não é física apenas, não é intelectual apenas, mas quer falar de uma distância em essência, ontológica, essência, e moral, como questões de certo e errado. A gente vê que Deus, Ele é eterno. Nós somos eternos? Não, nós temos prazo de validade. Hoje velamos aqui Dona Lourdes com 87 anos de vida. Uns vivem mais, outros vivem menos. Deus é infinito, nós não, nós somos finitos. Deus tem todo o poder, toda a sabedoria e toda a santidade. Deus não, nós temos aspectos limitados de poder, de sabedoria, de santidade, porque são atributos comunicáveis. Então há uma enorme distância entre Deus e o homem. Olha só, nós somos dependentes. Dependentes uns dos outros, dependentes de um marido, de uma esposa, porque nós somos marcados pelo pecado, desde a queda de Adão. Só que a gente pode ver na Bíblia que mesmo antes da queda, Adão foi criado, vamos dizer, perfeito, em santidade, santo. Ele não podia, mesmo assim, se equiparar a Deus, mas foi o que quiseram fazer, né? Vocês serão como Deus, Adão, Eva e Adão, aliás. Eu serei como Deus? Me dá cara essa fruta aqui. E aí, após a queda, a nossa corrupção moral tornou aí essa distância. Antes da queda, o homem ele era ligado com Deus. Deus vinha a eles, Adão e a Eva, todos os dias, na viração do dia. A queda quebrou isso. Agora o homem não pode ir sozinho para Deus. Não pode ir por conta própria para Deus. Todas as criaturas capazes de pensar devem lealdade a Deus. É o nosso papel. Nós devemos lealdade a Deus. E ao reconhecer a nossa distância, essa distância, nós temos que ser humildes. Por quê? Humildes, reverência, porque nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Nós carecemos da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós dependemos da misericórdia dele. E a confissão vai continuar dizendo aqui que essa distância é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador. Então Deus nos deu razão para pensar, Deus nos deu vontade para agir, e Deus nos deu pessoas para nos relacionar. Criaturas racionais. Qual que é a nossa responsabilidade? Obedecer a Deus, vivendo para a sua glória, refletindo a sua glória das nossas ações, refletindo a sua glória dos nossos pensamentos, refletindo a sua glória nas nossas escolhas. Antes da queda, Adão tinha essa capacidade de obedecer perfeitamente, por isso que ele tinha livre-arbítrio, capítulo 9. Antes de pecar, Adão tinha isso. Mas após o pecado, toda a inclinação de Adão e Eva é rebelião contra Deus. É por isso que toda a inclinação do homem, por si só, é rebelião contra Deus, porque o homem não quer saber de Deus. O homem não quer saber das coisas de Deus. Porque a sua essência é inclinação, é inimizade contra Deus. Então, nessa relação do homem com Deus, nós nunca estamos em posição de dar alguma coisa para Deus. Nem Deus, que é o nosso Criador, tem necessidade de receber alguma coisa da gente. Porque Ele é autossuficiente. Ele é completo. Nós não. Nós, como criaturas de Deus, temos que fazer tudo que nos é mandado. E aí, essa parábola do servo é muito legal lá em Lucas capítulo 17. Olha como que ele responde lá.
eu fiz apenas o que deveria fazer. Lembra do exemplo que eu dei aqui domingo, do jardineiro, que todo dia ia lá, podava suas plantas, regava ali as suas plantas, ele tinha o mais belo jardim da cidade. Um dia perguntaram a ele qual que era o segredo disso. Ele falou que não é pesado cuidar daquilo que ele ama. É aquilo que ele deveria fazer. É o que nós devemos fazer, obedecer a Deus. É o nosso papel. Não é pesado, não é obrigação, não é cansaço, mas é o quê? Fizemos apenas o que devíamos fazer. Quando nós obedecemos a Deus, nós fazemos apenas o que devíamos fazer. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos quebrando a lei de Deus. Nós estamos indo contra Deus, mostrando a inclinação do nosso coração. Então a nossa vida ela pode ser marcada por uma obediência alegre e intencional a Deus. Não é por medo, né? Não é porque se eu fizer isso Deus vai me castigar, né? Mas é por amor. Amor ao nosso Deus. Tem que refletir, as minhas escolhas diárias refletem o propósito para o qual fui criado. Viver para a glória de Deus é o nosso chamado. Nós estamos fazendo isso, nós estamos vivendo para a glória de Deus. É por isso que a confissão aqui diz, seguindo aqui, né, que o homem nunca poderia frutificar nada dele como bem-aventurança e recompensa. O que significa isso? Que mesmo que nós obedecêssemos a Deus perfeitamente, isso não nos garantiria comunhão íntima com Ele, muito menos vida eterna. Porque a vida eterna não é baseada na obediência somente. Como criaturas, nós não temos méritos diante de Deus. Como criaturas, nós, estava vendo hoje, né, eu e Carol, vendo um vídeo de um youtuber, né, que ele tá querendo comprar um carro. Aí ele viu um carro lá da BMW, lá, um carro, aquela chiqueza, né, top demais o carro, né. Aí ele ficou pensando, será que eu tiro o carvão do bolso? Né? Ele está falando, eu mereço tanto, eu trabalho tanto, sofro tanta pressão. Eu e ela ficamos engraçado, né? A gente gosta de nos presentear, né, com esse argumento. Nossa, eu mereço tanto isso. Eu trabalho tanto para conquistar isso. Eu mereço isso. Vou comprar. Né? Mas com Deus não é assim. Nós não temos méritos diante de Deus. Porque depois da queda, a nossa obediência ela é sempre manchada pelo pecado. Corrompida pelo pecado. E aí, sem uma intervenção divina, nós não temos como atravessar para o outro lado. O outro lado da reconciliação com Deus. O outro lado da alegria, da plenitude. Sem uma intervenção divina, não do homem. E a gente pode ver que todo contato humano com Deus seria infrutífero, como diz a confissão. Se Deus não tivesse decidido livremente vir a nós. Ele veio a nós. E Ele estabeleceu os meios pelos quais nós podemos ter comunhão com Ele. A gente for pegar os meios, por exemplo, pelos quais nós podemos cultuar a Deus, estão todos aqui na Bíblia. Então, vamos dizer aqui, né? Pastora é um meio pelo qual se deve adorar a Deus por meio de uma pastora? Não é, porque não está prescrito na Bíblia. Por meio de pastores, por meio de sacerdotes. Está tudo aqui. Orações, leituras bíblicas, pregação da palavra, né, momentos de ofertório, administração dos sacramentos. Fugiu disso, não é o que a palavra prescreve, então nós não devemos fazer. Tudo que nós podemos fazer para ter comunhão com Deus está dentro da palavra. Nós podemos ganhar salvação? Nós não podemos ganhar salvação, porque não é pelos nossos esforços. O que cabe a nós? Descansar na graça de Deus. Por isso que graça é um presente imerecido, é um favor imerecido, porque não depende de nós, depende dele. E é isso que a teologia reformada chama de aliança.
ou pacto, que é o tema central desse capítulo de número 7. Olha como que a confissão diz aqui, ó. O homem não poderia ganhar nenhum tipo de recompensa dele, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus. O que significa essa palavra condescendência da parte de Deus? Não é fraqueza, mas é uma incrível posse de Deus, que é maior do que nós, está acima de nós, de Deus descer no nosso nível. É Ele que vem, não é a gente que vai. Deus precisa se relacionar conosco? Ele tem essa carência? Não, não tem essa carência. Mas por amor, Ele escolheu fazer isso. Por amor, Ele escolheu nos salvar. Por amor, Ele escolheu se relacionar conosco. Isso é condescendência. E isso é visto em toda a história da Bíblia. Deus vindo ao homem. Exemplos bíblicos, aqui, ó. Deus falava com Adão no jardim do Éden. Falou para ele, dá nome aos animais, cuida das plantas, cuida disso, cuida daquilo. Né? Deus falando com Adão. Né? Deus falou, né, com Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Deu lá os 10 mandamentos ao povo de Israel. Deus falando. Deus falou enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. É Deus falando com o povo. Como que Deus fala com o povo hoje? Por meio da palavra, por meio da Bíblia. Então Deus, Ele sempre está disposto a se humilhar para poder nos resgatar. Para poder nos trazer a esse relacionamento com Ele. E isso deve, né, despertar em nós um sentimento de admiração, de gratidão. Quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós participamos do culto, o que é que nós estamos experimentando? Da graça de Deus. Eu gosto muito de um conceito do que é culto. Né? Culto é a ação de Deus e a resposta do seu povo. Tudo que nós fazemos aqui no culto, né, é resposta do cuidado, da providência, dos livramentos de Deus. A gente chega aqui na igreja para responder a Deus em adoração, em entendimento da sua palavra. Então, culto, a gente não dá nada a Deus, a gente responde a Deus. Por quê? Porque nós estamos experimentando da sua graça. Aí a gente se enche da graça de Deus durante a semana para chegar no domingo, responder a Ele. Com ações de graças, com hinos de louvor, né? Com obediência à palavra. Então Deus, Ele fez isso por meio de um pacto, que é o nosso tema central aqui. Deus formalizou a sua relação com o homem por meio de pactos, acordos, que revelam as suas promessas e a sua fidelidade. Vocês têm ideia de que pactos são esses? Para a gente poder seguir. Tem não? É importante nós participarmos, né, de estudos, para ter uma boa teologia, para a gente poder, né, forçar a nossa mente a pensar e a ver aquilo que Deus fez por nós. Então vamos ver aqui, ó. Toda vez que alguém percebe um acordo, né, eu fiz um acordo com a Conceição. Se ela quebrar este acordo comigo, vai ter uma penalidade. Se ela não quebrar esse acordo comigo, vai ter uma promessa, uma recompensa. Aí nós temos o quê? Nós temos um pacto. É o pacto do pastor com a Conceição. A gente vê em Gênesis 1 e 2, Deus estabelecendo o pacto com Adão. Ele estabeleceu o pacto com Adão, não com Eva. Por isso, alguns teólogos afirmam que Satanás, de tão astuto, ele foi primeiro em Eva, porque Eva não ouviu do pacto que foi feito com Adão.
Então eles pensam assim, a Eva não tinha a responsabilidade de responder ao pacto que Adão tinha. Então seria mais fácil para a serpente, mais fácil para Satanás seduzir Eva, enganar Eva, por conta dessa questão do pacto. Esses pactos são centrais para a nossa fé. O primeiro pacto é aquilo que nós chamamos de pacto das obras. O que significa isso? Ele foi estabelecido com Adão, no Éden. Tinha orientações, promessa de vida eterna, ameaça de morte em caso de desobediência. Adão respondeu ao pacto como? Falhando. E ele falhando com o pacto, trouxe o pecado, trouxe a morte para o mundo. É o pacto das obras. O que ele tinha que fazer? Dar nome aos animais, dar nome às plantas, cuidar do jardim, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele fez isso. Aqui Gênesis 2, 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Isso é o pacto das obras. E Adão fez isso. A sanção, então, a penalidade foi óbvia. Ameaça de morte, ele não morreu fisicamente, morreu espiritualmente, por conta da infidelidade ao pacto. Se ele fosse fiel ao pacto, ele seria premiado com vida. Mas ele não fez isso. E nós temos o segundo pacto, que é o pacto da graça. Após a queda, após o pacto de obras ter sido quebrado, Deus prometeu redenção agora por meio de Cristo, que Romanos capítulo 5 chama de segundo Adão. Esse pacto, ele só aparece na nossa vida depois da queda, mas ele já tinha sido determinado por Deus antes da fundação do mundo. Por isso que a queda não pegou Deus de surpresa. Deus tinha o seu plano traçado. Gênesis 3,15, o que está escrito lá? Deixa eu abrir aqui. Vai falar da queda do homem, e o versículo 15 vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa do pacto da graça, está falando de Jesus. É a primeira menção a Jesus que nós temos na Bíblia. E esse pacto ele foi confirmado em Abraão, em Moisés, em Cristo. Esse pacto tem como premissa a salvação pela fé, baseada não no que nós temos, continua. Nós não temos mérito nenhum, mas baseado na obra de Jesus. Então esses dois pactos, eles vão mostrar para nós vamos ver eles mais detalhadamente depois, que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de fidelidade, Deus é um Deus de graça. Ele não nos deixa em incerteza, Ele estabelece termos claros, como que nós vamos ter comunhão com Ele, é através desses pactos. Até o pacto de obras, essencialmente, era uma questão de graça. Adão não tinha direito a nada ali naquele paraíso. Adão não tinha direito às bênçãos, às recompensas de Deus. Mas se ele fosse fiel, ele ia receber aquilo como graça. Então, tanto o pacto de obras como o pacto de graça, é Deus sendo soberano e gracioso com o homem. É pela vontade de Deus, não é pela vontade do homem. É por isso que aquele negócio de eu não aceito, eu determino, essas coisas não existem, porque não é pela vontade do homem, é pela vontade de Deus. Os pactos beneficiam a nós, não beneficiam a Deus. Deus é dono de todas as coisas. Deus não precisa de nada neste mundo. E aí as condições ou obrigações com o qual Deus concorda em tais alianças são impostas a nós pelas suas promessas, as promessas de graça. Se Adão tivesse obedecido, ele iria ter uma recompensa.
Mas não é porque Adão exigiu ou exigiria uma recompensa, mas é porque Deus iria abençoar ele. Ele teria dado, porque é do agrado de Deus. Quando Deus nos dá algo, né, é do seu agrado, é para nos mimar. Mas quando Deus também não nos dá algo, é do seu agrado, para que a gente aprenda a ser dependente dele. Olha só, Gênesis 17, versículo 7. Estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti. Falando para quem isso aqui? Falando para Abraão, né? Em suas gerações, por pacto perpétuo, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência depois de ti. É por isso que toda a base que nós temos, por exemplo, para batizar, não crianças, mas filhos da aliança, é baseado no pacto da graça. Onde, como diz Jeremias aqui, ó, só o finalzinho: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas não é somente, né, nós, é nós e a nossa descendência. Só que esse pacto da graça, ele tem uma exigência. A exigência do pacto de obras era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A exigência do pacto da graça é o quê? Fé em Cristo. Então aquela história que tem lá em Atos, né? Agora me veio até falhou aqui a memória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, se ela crê, se a casa crê. Se a casa não crê, né, não vai servir ao Senhor. É uma questão de fé. Não é uma questão, salvação não é por osmose. Sou salvo, encostei na Conceição aqui, ela é salvo também. Encostei no Caleb, o Caleb é salvo. Não, é fé. E aí quando nós batizamos os nossos filhos, o que nós estamos, né, respondendo? Eu creio que o mesmo Deus que me alcançou também alcançou os meus filhos. Não pela fé deles, mas agora pela minha fé. Só que vai chegar um dia que eles vão responder de acordo com a sua fé. E aí, no nosso caso aqui, nós fazemos a profissão de fé. Não é mais pela fé dos pais, agora é pela fé do próprio adolescente, do próprio adulto. Porque eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A gente pode enxergar o pacto como um contrato de casamento. Não dos nossos dias, né? Que está difícil a situação, né? Mas se a gente for olhar em um contrato de casamento, duas partes se comprometem mutuamente. Né? Falando aqui sobre o pacto, quem é Deus? Deus é o esposo fiel. Ele promete ser o nosso Deus. Quem somos nós? Nós somos a noiva. Nós somos chamados a viver para Ele. Nesse acordo mútuo, quem é que falha? Nós. Se há falha nesse acordo, essa falha vem sempre do homem, não de Deus. Mas mesmo quando nós falhamos, a fidelidade de Deus ao pacto vai permanecer. Por isso nós podemos dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque Deus, ele não vai quebrar a sua aliança conosco. Nós vamos quebrar com Ele. Então, viver sobre o pacto da graça é confiar em Cristo, que cumpriu todas as exigências. Por isso que a nossa salvação, ela é segura por causa de Cristo, não por causa de nós. Isso, a comunhão que nós temos com Deus é um milagre. É um milagre. Né? Há pessoas que se opõem à doutrina da predestinação, por exemplo, porque elas pensam assim, como que um Deus que vocês dizem ser justo, santo, bom, ele predestina uns para o céu e outros para o inferno. E aí, se a gente for pegar pela realidade, onde que seria o nosso lugar? No inferno. Isso é graça. Não é baseado no que nós fazemos ou em quem nós somos. É baseado no amor e na graça de Deus. Porque a distância do homem para Deus é tão grande que Ele vem até nós. Ele
vem até nós com um pacto. Por que ele vem até nós? Porque nós somos pequenos. E o pacto nos chama a reconhecer a nossa pequenez. Nós somos incapazes de alcançar a Deus pelos nossos próprios méritos, por quem nós somos. Lembra de Gênesis 11, lá o povo fez a torre de Babel, por quê? Porque queria alcançar o céu. Deus foi lá, derrubou rapidinho e espalhou o povo. A nossa obediência a Deus, ela é fruto de um coração transformado pela graça. Não é de um desejo de ganhar algo de Deus. As pessoas estão aí querendo ganhar, sempre querendo ganhar algo de Deus. Mas não é assim que a graça funciona. Nós temos um mediador nesse pacto, que é Cristo. Nós tínhamos uma dívida. O que ele fez? Ele pagou essa dívida. Ele nos reconciliou com Deus. Aquilo que nós devíamos a Deus, nós não devemos mais. Agora, essa distância entre a criatura e o Criador, ela não existe mais, salvificamente falando. Por quê? Jesus não é o mediador? É como se Jesus estivesse pegando a mão de Deus e a nossa mão agora e unindo. Não há separação. Nós podemos cantar, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele é o mediador desse pacto da graça. Como que nós respondemos a esse pacto da graça? Pela fé. Pela fé. Que aí vai nos levar depois. Fé, obediência, frutos do Espírito, vida cristã na prática, e por aí vai. Eu vou terminar aqui, que já são 10 para as 9. Você vê. A gente tem que falar sempre mais tranquilo, não ir muito correndo, para a gente poder entender os termos. Pacto da graça. Deus, pacto das obras. Deus e Adão. Qual que era a exigência? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeram. O que veio ao mundo? A queda, o pecado, a morte. Agora o homem passou a ser distante de Deus. Deus vem então e providencia para nós, antes da fundação do mundo, o pacto da graça. Onde é agora um pacto entre ele e um povo. Qual que é a exigência? Fé em quem? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Mas é só fé, pastor, está muito fácil esse negócio. É aí que está. A vida cristã não se baseia na fé somente. Mas, pastor, não é somente a fé? Esse negócio não é somente a fé. Mas a minha fé vai me levar a ter uma vida correta diante de Deus. Porque se eu falar fé aí fora, todo mundo vai dizer que tem fé. Eu já vi gente atrás do carro ali escrito adesivo, eu tenho fé em gnomo. Fé por fé, qualquer um pode falar que tem fé. Agora, fé em Cristo vai nos levar a responder a vida com Cristo de uma forma diferente. É isso que garante que eu sou salvo. É a forma com que eu vivo a minha fé. É isso que garante que eu estou vivendo sobre o pacto da graça. É guardar os mandamentos de Deus, é ser fiel ao Senhor. Também tem a questão da obediência, mas primeiro vem a fé. Não adianta ser obediente sem fé. Não adianta ter fé sem obediência. As coisas sempre estão ligadas. Bênção. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Bendizemos o santo nome do Senhor, porque o Senhor veio até nós e marcou um dia na nossa história em que se encontrou conosco, nós respondemos ao Senhor com fé. Que dia maravilhoso, o dia 11 de fevereiro de 2007. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é graça. Eu não mereço nada, mas é o Senhor que vem até nós. O Deus eterno, o Rei soberano, vem até esse súdito teu para poder caminhar com Ele.
para poder viver com Ele, para poder morar com Ele. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, a gente possa entender cada vez mais, né, esses pactos, principalmente o pacto da graça, que é o pacto que nós vivemos sobre ele hoje. Que isso nos leve a viver para a glória do Senhor, em todas as coisas, em tudo que somos, no nome de Jesus. Amém.